Fala, aluno, beleza? Aluno, tô passando aqui agora para resolver o seu problema, o problema de todo mundo aí da internet quase, que estuda química pela internet, que vai fazer o Enem. Estequiometria. O troço bizarro para deixar todo mundo de cabelo em pé. Tá, mas por que estequiometria é tão complicado? Na verdade, aluno, ela não é complicada. O problema foi a forma que te passaram esse assunto. Realmente, os caras parecem que passam o negócio para dificultar a sua vida, né? Então, eu vim aqui para facilitar. Seu problema tá na base. Seu problema não tá lá naqueles problemas complexos de relação. Até porque aqui não é muito fácil. É regra de 3. Agora, você precisa de ter uma base bem sólida. E aí, aluno, ao pedreiro aqui, ó, cheguei para construir essa base. Tá, mas o que eu vou fazer? Senta aí e segura. Presta atenção. Eu peguei 2 vídeos lá da plataforma do Química em Foco, tá? Lá do site dos assinantes e vou trazer aqui para vocês. Então, o primeiro vídeo aqui, você está assistindo, e o segundo vídeo eu vou postar aí para vocês no sabadão. Então, faz o seguinte, se inscreva no canal, já senta logo o dedo no botão curtir, porque ninguém te dá esse negócio de graça. Eu tô fazendo isso pra você, porque eu quero que você arrebente no Enem lá. Eu quero aquele esqueminha do bora pro trote, cabeça raspada, todo mundo feio pra caramba, esquisito. Esse é o objetivo. Então, pega, tira o cotovelo da mesa, pega um papel, pega uma caneta, bora pra aula. E aí, aluno, beleza? A gente agora vai entrar numa área que muita gente acha complicada, a questão da estequiometria. Muitos alunos acham que isso é o grande pavor da química. E eu garanto aqui para vocês, não é. O assunto é um assunto até um tanto quanto óbvio. E chega a ser lógico. Só que tem o seguinte, aonde está o grande problema? É na base, é na estruturação do conceito. E aí, aluno, a gente vai iniciar agora uma série aí que é cálculo químico. Então, primeiro a gente vai entender direitinho todos os conceitos básicos, para aí sim a gente partir para a estequiometria. Então, bora lá falar de cálculo químico. A primeira coisa que você precisa gravar aí, guardar na sua cabeça, são os conceitos de número de massa e massa atômica. Aluno, não são a mesma coisa. Então, já vamos começar por aí. Diferenciar número de massa atômica. Bem, número de massa, o que é? Isso aqui é o somatório de prótons e nêutrons no núcleo de um átomo. Então, é aquilo que se aprendeu lá no início. O A é igual a P mais N, onde número de massa vai ser número de prótons mais número de nêutrons. Então, se você tem um átomo que apresenta 6 prótons e 6 nêutrons, você vai dizer que esse átomo tem um número de massa 12. Então entenda, você pegou a quantidade de partículas que tem no núcleo do átomo, somou e encontrou o que nós chamamos de número de massa. Massa é igual a prótons mais nêutrons. Para efeito de conhecimento, eu vou te dar um valor aqui que talvez você nunca tenha ouvido, mas que vai ajudar muito a entender o mol lá na frente, que é o seguinte. Quando você soma próton e nêutron, na verdade, é porque na química existe também um padrão de unidade. Assim como o metro, assim como o segundo, assim como o quilo, como o litro, são padrões criados pelo homem para que a gente possa ter unidades de medida. E assim também é para essas partículas a nível atômico. Essa unidade de medida é o U. O que é o U? É a unidade de massa atômica. Então, é um padrão. Na verdade, o que foi feito? Foi feito o seguinte, a galera pegou 1/12 do carbono 12, tá, mas peraí, 1/12 carbono 12, o que é isso? Seguinte, pegou um átomo de carbono de massa 12, tá, mas por que pegou o carbono para padrão? Porque ele é o elemento mais abundante aí na natureza. Então, se usou o carbono 12. Vamos lá. Pensa comigo.
Se a gente tem um átomo de carbono que pesa 12, se eu dividi-lo em 12 partes iguais, eu vou ter então uma parte. Esta uma parte de 12 do carbono 12 é o que a gente batizou de 1U, unidade de massa atômica. Então, olha só que legal, o padrão criado para a gente poder medir, para a gente poder calcular, saber quanto pesa um átomo, é, na verdade, 1/12 do carbono 12, o que nós chamamos de 1U. Então, significa que o próton, ele pesa mesmo 1U, uma unidade de massa atômica. O nêutron, ele pesa 1U, uma unidade de massa atômica. Então, por isso que quando a gente soma prótons e nêutrons no núcleo, nós encontramos o número de massa. Porque o nêutron e o próton pesam exatamente o padrão, que é 1/12 do carbono 12. 1U, uma unidade de massa atômica. Por isso que, quando a gente fala em número de massa, a gente está falando do A, somatório de prótons mais nêutrons. Aluno, anota aí, só para você guardar essa informação. Uma unidade de massa atômica, o 1U, ele vai ter uma massa em gramas de 1,66 vezes 10 a menos 24. Então, uma unidade de massa atômica pesa 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Guarda esse número para você e aí você entendeu o que é número de massa. Número de massa, somatório de prótons e nêutrons no núcleo do átomo, beleza? Unidade de massa atômica é um padrão criado para a gente poder pesar esses átomos. Esse padrão foi criado pelo homem, ele vale 1/12 do carbono 12 e ele tem uma massa de 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, resolvido o que é número de massa. Cada átomo vai ter o seu, tranquilo, ninguém vai reclamar. Só que tem um problema. Existem átomos que possuem isótopos. Você já viu aí que iso igual, esse topos é número de prótons. Então existe na natureza átomos que possuem número de massa diferente. Então a gente não tem só aquele átomo com aquela massa. Então a gente tem um isótopo dele que também tem uma outra massa. Por exemplo, o carbono 13, o carbono 14, usado para datação de fósseis, porque a gente tem o carbono de número de massa 12, 6 prótons e 6 nêutrons, e a gente tem o carbono de número de massa 14, 6 prótons e 8 nêutrons. Beleza? Então, que o número de massa desses caras vai depender do isótopo que eu estou falando? Como exemplo, eu trouxe aqui para vocês o hidrogênio. O hidrogênio é um átomo que ele tem 3 isótopos, 3 átomos com o mesmo número de prótons, mas que tem massa diferente. Dá uma olhadinha. A gente tem o hidrogênio com 1 próton e massa 1, a gente tem o hidrogênio com 1 próton e massa 2, e a gente tem o hidrogênio com 1 próton e massa 3. A gente, inclusive, dá nome a esses hidrogênios. O que tem massa 1, a gente chama de prótio. O que tem massa 2, a gente chama de deutério. E o que tem massa 3, a gente chama de trítio. Estamos falando aqui do número de massa, somatório de prótons e nêutrons. Então esse tem 1 próton e nenhum nêutron. Esse tem 1 próton e 1 nêutron, porque ele tem massa 2. Esse tem 1 próton e 2 nêutrons, porque ele tem massa 3. O prótio é o mais abundante na natureza. O deutério é o que a gente usa para trabalhar, para produzir, que nós chamamos de água pesada. Presta atenção nisso aqui, porque isso pode aparecer no vestibular, isso pode aparecer inclusive no vestibular tradicional, e pode te dar uma sacaneada, que é o seguinte: o cara escreve a fórmula D2O. Peraí, mas se eu pegar a fórmula D2O e for na tabela periódica, eu não vou encontrar um elemento de símbolo D.
Aluno, é o seguinte, esse D aqui significa que isso aqui é a água, H2O, só que o H que a gente está usando é o H deutério, é o H que tem massa 2. Por isso que a gente chama de água pesada. Pelo seguinte, se eu estivesse usando o hidrogênio comum, H2O, eu teria a massa do O mais a massa do prótio, que é 1. Como eu estou usando o deutério, eu tenho a massa do O mais 2 vezes a massa do deutério. Então a massa da água, ela aumenta. A água fica mais pesada. Por isso D2O a gente chama de água pesada. Fique esperto quanto a isso. Esse D aqui não é um elemento da tabela. Isso aqui é a fórmula da água usando o deutério, um dos isótopos do hidrogênio que tem número de massa 2. O outro isótopo, o trítio, ele tem número de massa 3, ele é radioativo. Esse hidrogênio aqui é o hidrogênio que está lá no Sol. Já que tô tranquilo que o Sol é uma massa de gás, gás hidrogênio, é radioativo. E lá então a gente tem o hidrogênio trítio. O hidrogênio prótio é o mais abundante. O deutério a gente usa para esses experimentos com água, a água pesada, e o trítio é radioativo, é o que está no Sol. Beleza, então eu tenho 3 hidrogênios na natureza. Um com massa 1, um com massa 2 e um com massa 3. Número de massa, A igual a próton mais nêutron. Só que aí tem um detalhe. E na tabela periódica? Que eu tenho que botar a massa dele na tabela. Qual massa que eu vou usar? Eu vou tirar de onde? Eu vou usar de qual? E é aí, aluno, que a gente fala da massa atômica. A massa atômica é a que está lá na tabela periódica. Por isso que lá na tabela periódica, quando você vai olhar as massas, elas não são valores inteiros. Elas não estão somando próton e nêutron. Ali, na verdade, o que eles estão fazendo? Eles estão usando uma média ponderada de todos os isótopos presentes na natureza. Então, na verdade, o que eu faço? Eu pego exemplo do hidrogênio. Eu pego o hidrogênio de massa 1, de massa 2, de massa 3, faço uma média ponderada, pego o resultado e jogo lá na tabela. Essa massa que está na tabela, então, é o que nós chamamos de massa atômica. É uma média ponderada. Tá, mas como é que a gente vai calcular essa média ponderada? Seguinte, aluno, a gente vai pegar, ó, massa atômica, vai ser o número de massa do primeiro isótopo vezes o percentual dele na natureza. Depois a gente vai somar com o número de massa do segundo isótopo vezes o percentual dele na natureza. Então essa média ponderada é a massa do cara relacionando com qual a abundância dele se comparado aos demais. Então eu vou fazendo isso. Massa vezes percentual mais massa vezes percentual. Se eu tiver um terceiro isótopo, massa vezes percentual, vou somar isso tudo e vou dividir por 100, já que percentual 1, percentual 2, percentual 3 tem que dar 100% no final da brincadeira. Esse valor aqui é o que vai para a tabela periódica. Então, o que está lá nada mais é que a massa atômica, não é o número de massa. Por isso que, por exemplo, cloro, se você pegar na tabela, a massa atômica do cloro é 35,5. Tá, mas não existe meio próton, mas não existe meio nêutron. De onde vem esse meio? Porque aquela massa que está lá é uma média dos isótopos do cloro que existe na natureza. Então, ficou clara essa diferença? O que é número de massa e o que é massa atômica? Tanto é que lá na tabela, quando depois da vírgula o valor ele é 4 ou menos que 4, você arredonda para baixo. Quando ele é 5, você mantém o 5. Como o exemplo do cloro, 35,5, você vai dizer que a massa atômica lá para fazer suas contas, 35,5. Agora, se fosse depois da vírgula um valor 6 ou maior, aí você já vai arredondar para cima. Tá, mas para que você faz isso? E aí? Tá gostando? Tá tranquilo até aí? Beleza. Segurem, porque no final da aula tem uma surpresinha para você. Exatamente, aluno,
para você calcular a massa molecular. A massa de uma molécula. E aí, presta atenção no que eu estou dizendo. A massa de uma molécula. A massa de uma molécula, ela será dada em U, porque é a unidade de massa. Então, a unidade de massa atômica, que é, na verdade, ó, a massa atômica que está na tabela, se você somar aquilo ali, você vai encontrar a massa molecular. A massa molecular, ela é dada em U, tranquilo? Unidade de massa atômica, 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, beleza. Você já anotou isso aí? Bora lá, então. O oxigênio. Oxigênio molecular. Esse oxigênio que a gente respira, que está no ar, é O2. Então, você tem a massa atômica do O, que eu tirei lá da tabela, arredondei, 16. Só que são 2 Os. Então, 16 vezes 2, 32. 32 o que, aluno? 32 U, porque eu estou falando da massa de uma molécula. 32 U. Agora, se fosse o CO2, qual é a massa molecular dele? O C pesa 12, carbono 12, mais 2 oxigênios. Então, 12 mais 2 vezes o 16, que é a massa desse cara. 2 vezes 16, 32 com 12, 44. Aluno, uma molécula de gás carbônico pesa 44 U, 44 unidades de massa atômica. 44 vezes 1/12 do carbono 14, do carbono 12. Opa! Então, ó, 1/12 do carbono 12. Ficou claro isso? Então, presta atenção. Se eu pegar uma parte de 12 partes do carbono 12, uma parte, vou ter 1 U. Se eu pegar 44 U's, colocar uma balança, eu vou botar uma molécula de CO2 do outro. Tudo bem até aqui? Tranquilo até o momento? Show! Agora, se o exercício me pedir a massa de uma molécula em grama, o que eu vou fazer? Aí ficou tranquilo, ficou fácil, por quê? Por exemplo, vamos pegar aqui a massa da água. Água normal, ó, H2O. O O pesa 16. Cada hidrogênio pesa 1, ó, que é o H. Se fosse o D, aí cada hidrogênio pesaria 2. Tranquilo? Mas só que eu botei o H e não o D. Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 1, que é a massa do cara. 2. Com mais 16, 18. 18U. Tá, mas uma molécula de água em grama, ela vai pesar quanto? Aluno, só você pegar a massa e multiplicar pelo U, porque o U vale 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então tá aqui, ó, 18U é 18 vezes o U. 18 vezes 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. 18 vezes 1,66 dá 29,88. Aproximadamente 30 vezes 10 a menos 24 gramas. Isso vai dar o que, aluno? Isso vai dar 3 vezes 10 a menos 23 gramas. Então, se eu quero a massa de uma molécula em grama, o que você vai fazer? Você vai pegar a massa dela, tá? Que a gente chama de massa molecular, e vai multiplicar pelo U. 1,66 vezes 10 a menos 24. Então, você vai ter a massa de uma molécula em grama. Aluno, tranquilo até o momento, ó. Número de massa é diferente de massa atômica. Quando a gente fala de massa molecular, a gente está falando do somatório das massas atômicas, que vai ser dado em U. Se a gente quiser saber em grama, multiplica pela massa do U. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários, mandar aí. Fica tranquilo, estou à disposição de vocês. Tudo bem, aluno? Então, pronto. Beleza? Entendeu esses conceitos iniciais? Tá de boa? Tranquilo? Então faz o seguinte, segura aí que sabadão vai ter um novo vídeo. Agora vem cá, você conhece a plataforma do Química em Foco? Não conhece? Então vamos comigo fazer um tour pela plataforma. Então, aluno, a gente está aqui dentro da plataforma do Química em Foco. Quando você entra, então, você vai vir em plano de estudos. Aqui, ó, você tem todas as semanas, hoje a gente está na semana 12, então você entrando agora, você já pode ir adiantando, assistindo essas aulas, e depois, quando vier a turma de maio,
você simplesmente migra para a turma de maio. Então vamos lá. Como é que funciona aqui? Seguinte forma. Vou pegar a semana 5. Você tem aqui, ó, todas as aulas que você tem que assistir, tá? Tudo direitinho. Aqui você tem um material de apoio. O que é esse material de apoio? Aqui você tem, por exemplo, mapas mentais. Qual que é a função desses mapas mentais? É para que você possa fixar ele aí em algum local da sua casa, para que você possa ver e sempre lembrar o que é uma ligação iônica, o que é uma ligação covalente, o que é uma ligação metálica. Então, todo módulo tem lá os mapas mentais. Ó, nosso mapa mental aqui, ó, de classificação de cadeia carbônica. Então, quando você fala de cadeia aberta, fechada, homogênea, heterogênea, normal, ramificada, todas as aulas, mapas mentais. Para você não perder, por exemplo, a gente tem aqui, ó, uma aulinha sobre o triângulo de Van Arkel. Bem interessante esse assunto, galera, um assunto forte aí, que pode inclusive estar presente na prova do Enem. Terminou? Aluno, você tem aqui um momento da sua pausa. Aqui é para você ir lá tomar uma água, dar uma relaxada. Por quê? Porque a próxima aula é um experimento, onde a gente faz um experimento químico, onde você entende aqui o que são soluções eletrolíticas, o que são soluções não eletrolíticas. Ó, já viu aquele experimento da lâmpada? Ó, pedacinho do experimento aqui para você poder acompanhar. Ó. A gente vai colocando um eletrólito em água e você vai perceber que esse eletrólito ele vai dissociar. E, consequentemente, essa dissociação libera cátion e ânion e a lâmpada acende. Isso é um eletrólito. Então, experimentos para ajudar a sua visualização. Aluno, terminou? Assistiu aqui às aulas de orgânica? Sim, aulas de química orgânica. A gente começa quase que junto, química mineral e química orgânica. Terminou de assistir às suas aulas? Tranquilo? Você vai vir aqui agora, ó, nos exercícios de fixação. Todas essas questões, elas são feitas online. São exercícios simples, diretos, para você fixar o conteúdo. Então você vem aqui, lê a questão, marca a opção, dá uma olhada no gabarito. O gabarito correto seria a letra A. Só você vir aqui, ver a resolução, entender o que você errou. Próxima questão, você vai fazendo isso aqui online, direto, é fixação. Terminou? Tranquilo? A gente tem aqui a nossa série no Enem. Esses assuntos que eu trabalhei na plataforma, neste módulo, como é que eles já apareceram no Enem? É a mesma coisa, para você pegar e resolver. Então aqui, ó, você vai treinando direitinho, fazendo todo o seu estudo de forma controlada. Terminou? Tranquilo então, show de bola. Você vai vir aqui, ó, para os exercícios propostos. Então agora, aluno, é para você fazer o download desse material e essas questões para você fazer com calma, em casa, focando nos enunciados, porque são enunciados que trazem situações, problema, que podem aparecer para você no Enem. Então, é sempre, a gente tem um poema, a gente tem uma imagem, tudo para que você esteja muito, mas muito preparado para chegar no Enem e nenhuma questão ser novidade. Agora, quer mais? Professor, eu quero aprofundar. Eu vou fazer vestibular de medicina, eu quero dar uma aprofundada. Por isso não, aluno. Você vem aqui, ó, nos exercícios da zona média. Então entenda, a sua preparação aqui, ela é uma preparação muito focada no conceito, na habilidade. Aqui você vê a coisa acontecendo. Aqui nessa lista, a nossa chamada zona média, é onde você tem exercícios de vestibulares tradicionais com grau de dificuldade maior, para você que, de repente, quer fazer um vestibular tradicional, como a Faculdade Albert Einstein, por exemplo. Então, para quem vai prestar vestibular tradicional, precisa de uma preparação melhor, tudo está aqui. Então, aluno, ó, todas as semanas, só você vir, isso é padrão, tá? Tá tudo direitinho, ó. Aqui, por exemplo, a gente entra com um conceito que talvez... Será que você sabe o que é um éster inorgânico? Talvez não.
é importante porque isso pode cair no Enem. Sempre aqui, ó, mapas mentais, exercícios propostos, dependendo dos assuntos, a gente tem também materiais de apoio, tudo, aluno, para que você chegue no Enem voando. E vou te falar o seguinte, se você quiser vir agora se preparar aqui com Química em Foco, faz o seguinte, cupomzinho de desconto, Projeto Calouro 2020. É só vir e arrebentar. Então, lá na página inicial, ó, quimicaemfoco.com.br, clica, assine já, coloca aqui seu cupom de desconto, Projeto Calouro 2020. Valide seu cupom e vem com a gente ter a melhor preparação em Química voltada para o Enem desse país. Pronto, aluno? Vamos fazer o seguinte? Tá a fim de começar a estudar? Vai ter turma de maio? Vai. Só que faz assim, vem logo, já entra na plataforma, vai assistindo às aulas. Quando iniciar a turma de maio, você simplesmente troca de turma, porque aqui o foco é que você arrebente na prova do Enem. Não quero formar ninguém aqui em técnico em Química. O meu objetivo é que você alcance o seu objetivo. Vamos junto então.